Esse é o Hora da Saúde de hoje. Hoje estamos falando sobre práticas integrativas de saúde. Estou falando com a doutora Amanda Vec, também ao meu lado, auxiliando na mediação, o doutor Marcelo Gobo Júnior. Nós vamos falar sobre como você pode procurar essas práticas no Sistema Único de Saúde. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas práticas. Vocês falaram bastante sobre o Reiki, sobre a acupuntura, que são muito procurados, pelos pacientes, tem muita aceitação. Mas além dessas, quais as outras que têm muita procura e que vocês veem que tem mais oferta? A gente vê muito a questão da massoterapia como algo que já é formalizado, que as pessoas têm bastante acesso e conhecimento prévio sobre isso. O que muda na hora de você ofertar o cuidado vai muito do que a pessoa já conhece. Existem outras formas de terapia complementar, como por exemplo a arte-terapia, como o uso da dança enquanto prática terapêutica, a dança circular, que é algo que tem, dependendo da região que você está do Brasil, uma tradição já muito forte de muito tempo. E aí isso vai variando. A cara do Sistema Único de Saúde, ela tem a característica daquele local, muito forte junto. Então, por exemplo, ao norte do país, as práticas que envolvem a dança, elas são muito mais fortes do que aqui pra gente no Sudeste, por exemplo, em que isso tem chegado nos últimos anos. E aí isso, quando eu vou falar de oferta isso no SUS de modo formal, isso é um fator que influencia muito. Determinados lugares em que eu trabalhei no interior de Minas, o uso da fitoterapia ele é muito mais intenso do que aqui na nossa realidade do município de Barretos hoje, por conta da realidade das pessoas que estão inseridas ali. Esse tipo de prática ele vai ser validado muito entre os pares, né? Então, uma pessoa experimenta aquilo, funciona, tem uma experiência positiva, conta para outra, que conta para outra, que conta para outra. E isso vai validando e vai crescendo. Sabe que eu já tive uma experiência positiva com isso, doutor Marcelo? E como foi? Com a acupuntura, na verdade a auriculoterapia. Muita dor de cabeça, tratamento tradicional, falei, preciso procurar alguma coisa complementar. Foi a auriculoterapia, e aí a gente fez um estudo, diminuir algumas coisas na alimentação, foi muito bom. Assim, há 10 anos que eu não tenho mais enxaqueca. Esse é o processo. Então, na sua história de vida, funcionou desse jeito. Quando você conta para alguém que vivencia o mesmo tipo de experiência, essa pessoa vai pensar, será que isso pode funcionar para mim também? Exatamente. E aí, o maior fator que ajuda na oferta do cuidado é o profissional estar aberto para ouvir. Essa escuta, ela é muito poderosa, porque aí você me conta isso no consultório. E a pergunta é, você já pensou em fazer? Você conta de alguém que teve essa experiência. Você já tentou? E aí a gente tenta junto, a gente orienta. Quando a gente pensa, às vezes o profissional de saúde, por conta da formação muito tradicional, acha que isso é abrir mão de um rigor de cuidado. Então eu não posso colocar isso no meu plano de intervenção porque não tem validação, não está comprovado, porque muitas vezes é desconhecimento do próprio profissional, ou eu não posso fazer isso porque isso não é médico o bastante. E, na verdade, isso é algo que aproxima do cuidado. Algumas coisas, como, por exemplo, o uso da fitoterapia inadvertidamente, pode colocar a pessoa em risco. Se a gente pensar que boa parte do que é princípio ativo de remédio que a gente compra na farmácia veio de planta, e eu tomo aquele chá inadvertidamente, eu posso estar me colocando em risco de me intoxicar com aquilo. E aí, se eu não tenho esse cuidado, eu falo para o meu paciente, não é para fazer e pronto. Quantas das pessoas realmente não vão fazer aquilo? Elas às vezes não vão falar para você que estão fazendo, mas elas vão fazer. E aí, como eu vou ajudar? Certo. E também explicar para o paciente também que ele precisa entrar em contato e não ficar focado só naquilo. No caso da fitoterapia, por exemplo? Sim, é que nesse processo todo a gente torna o paciente protagonista do cuidado. E a gente está muito acostumado a ter um sistema de cuidado em que o profissional de saúde é o protagonista. Então eu vou ao consultório, o médico me fala exatamente o que eu tenho que fazer. E às vezes o que o médico propõe dá certo na realidade de qualquer outra pessoa, mas não dá certo na minha realidade. E aí vai funcionar o meu tratamento? E quando eu sou protagonista, eu decido junto, então eu proponho algo que está dentro da minha realidade. Mais uma vez, o diálogo
é sempre a melhor terapia. Doutora Amanda, agora a gente falou também sobre a fitoterapia, sobre a massoterapia. Além dessas que a gente já citou, qual outra prática integrativa? Tem muita procura, tem muita oferta? Muitas pessoas também procuram a meditação. Tem a homeopatia, que também faz parte das práticas integrativas e já é bem conhecida, principalmente aqui no Brasil. É verdade, a homeopatia é usada há muito tempo. Há muito tempo, principalmente para tratamento de crianças com distúrbios comuns. E as práticas integrativas, elas trazem esse leque mesmo. Você falou uma coisa que foi muito interessante. Não tinha mais o que fazer em relação à dor, já tinha feito vários tipos de tratamento. O que mais eu poderia fazer? Então, as práticas integrativas trazem para o profissional da saúde um leque maior de possibilidades, né? Algumas coisas que a gente pode indicar, ser interdisciplinar no trabalho, né? Tirar um pouco do foco do médico como principal terapeuta e abrir para outros, para enfermeiros, para outros terapeutas que podem auxiliar no tratamento do paciente. A arte também, como terapia, ela pode ser incluída como uma prática integrativa? Ela é incluída como uma prática integrativa e é uma prática integrativa muito legal porque ela traz uma visão interessante do paciente se expressar, né? A gente tem um trabalho bem interessante com a arte-terapia na saúde mental. Então, o paciente trabalha com aquilo, se expressa na forma de pintura e tem que ter um profissional que entenda e saiba interpretar o que está acontecendo. E é uma arte muito bem difundida e muito utilizada. Doutor Marcelo falou uma coisa também que me chamou muito a atenção, que a música, a dança, ela é muito utilizada no norte do Brasil. Aqui já são outras práticas mais comuns. Existe essa regionalização das práticas integrativas? O sistema SUS leva isso em consideração? Com certeza. Para você poder pensar num cuidado de saúde que seja real e integral, você precisa levar em conta o aspecto cultural. Então, por exemplo, dentro da saúde mental isso é muito forte. Algumas manifestações de adoecimento, elas vão ser interpretadas de modo diferente de acordo com a cultura. Quando a gente pensa de modo amplo, existem alguns comportamentos que, por exemplo, no Japão são inadmissíveis e eles têm uma baixa tolerância, enquanto para a gente aqui no Brasil, eles são toleráveis e eles não são vistos como um problema de saúde, por exemplo. E isso tem que ser levado em conta na hora que eu converso com alguém e na hora que eu vou cuidar. Do mesmo modo, internamente isso acontece. Numa mesma cidade, num bairro, um determinado comportamento pode ser tido como aceitável e comum. E num outro bairro, dependendo da cultura local, aquilo pode não soar como aceitável, pode não fazer parte daquela região. E aí vai ser visto como um problema de saúde, por exemplo. Na hora que eu vou ofertar um cuidado que ele é totalmente moldado pela minha percepção, então eu preciso levar isso em conta. Ofertar uma fitoterapia na forma de chá para alguém, dependendo de como é a história de vida daquela pessoa, pode ser muito bem-vindo e pode ser visto como cuidado. Mas dependendo de como é a história da pessoa e daquilo que ela acredita que é saúde, aquilo que ela acredita que é doença, isso pode ser uma ofensa. Então eu preciso pensar em que local eu estou, como é a minha cultura, e levar isso em conta para poder trazer a pessoa para perto do serviço de saúde. Você que está em casa, está ouvindo o Hora da Saúde de hoje, está assistindo, ouviu, percebeu tudo que a doutora Amanda disse, o doutor Marcelo, ficou com vontade de procurar uma prática integrativa aí na sua cidade. Qual o caminho, doutor Marcelo? Qual o caminho, doutora Amanda? A gente primeiro precisa conhecer o que o nosso serviço local oferta. Então, a gente precisa entender primeiro que serviço de saúde a gente usa. Então, se eu sou usuário do SUS e eu só utilizo o Sistema Único de Saúde, minha porta de entrada vai ser sempre a unidade básica. Então, eu vou até o meu posto de saúde e pergunto se ali eles ofertam alguma coisa, né? Que prática integrativa o meu postinho oferta. Agora, eu não uso o SUS prioritariamente, eu uso mais a saúde suplementar. Eu tenho um convênio e eu gostaria de fazer isso. Então, eu vou na minha porta de entrada do convênio, aí cada convênio pode ter seu modelo. Alguns convênios funcionam como o SUS funciona, baseado na lógica da atenção primária. Então, eu preciso ir num generalista, que seja um médico de família ou clínico geral, e nessa consulta eu pergunto, o que meu convênio oferta? Né? Que prática integrativa o meu convênio pode ofertar? E a partir daí se inicia o diálogo.
por acaso a pessoa quer alguma prática que não é ofertada no Sistema Único de Saúde. Provavelmente ela vai procurar um terapeuta na cidade dela, próximo a ela, que ofereça esse serviço. O que essa pessoa, doutora Amanda, precisa levar em consideração? Bom, quando a gente está falando desses terapeutas, a gente precisa levar em consideração o que a gente leva em consideração quando a gente vai procurar qualquer profissional da saúde. Como você vai estar lidando com a sua saúde, com o seu bem-estar, você precisa saber da formação desse terapeuta, se esse terapeuta realmente está aplicando algo que ele estudou, que ele já pratica há um tempo, que ele tem propriedade para fazer aquilo, e saber da formação desse terapeuta. Assim como a gente procura um médico, como a gente procura qualquer outro profissional da saúde. E procurar também alguma coisa que faça bem, que ela vá sentir prazer. Não adianta ela querer procurar alguma coisa só porque é moda, ela precisa se identificar. E o mais interessante das práticas integrativas é você vivenciar aquilo. Às vezes a gente tem alguns receios, alguns preconceitos, mas se permitam vivenciar algumas práticas e entender o benefício que elas podem trazer para você, que eu acredito que vai ser muito bom. A gente já sabe, né, desses benefícios que eles trazem para o paciente e para vocês, profissional de saúde. Para o profissional de saúde que se predispõe a trabalhar dessa maneira, a trabalhar integrado com esses profissionais, também é um ganho? Com certeza. Talvez o maior ganho seja a satisfação. Porque uma coisa que é muito frustrante para quem está comprometido com o cuidado é se esforçar em ofertar um cuidado e não ver um resultado direto daquele cuidado, especialmente quando a gente trata de doenças que são crônicas, né, que não vão ter um processo de cura. E aí isso cansa o profissional ao longo do tempo, porque ele está ali pensando em melhoria da qualidade de vida, em cuidar daquela pessoa, mas não vê esse ganho ao longo do tempo. Quando você traz a prática integrativa e complementar como uma opção, como algo dentro do seu arsenal para ser ofertado para o paciente, e isso aumenta o vínculo e a adesão, você aumenta a sua satisfação, porque você vê resultado desse trabalho conjunto. Talvez esse seja o maior ganho do profissional em trazer a prática integrativa e complementar para a sua realidade de trabalho. Também se sente dessa maneira, doutora Amanda? Com certeza. A satisfação de você ver alguém bem, com práticas que você mesmo pode aplicar, ou que você indica e o paciente retorna, falando, nossa, me senti aliviado, ou a minha dor melhorou, ou eu me sinto mais conectado comigo mesmo, eu estou entendendo o porquê eu estava doente daquele jeito, eu estou entendendo por que eu estava naquele sofrimento. E você integrar mesmo com o paciente, você saber que o que você está ofertando está trazendo um bem-estar, é muito gratificante. Muito obrigada, doutora Amanda. Obrigada, doutor Marcelo. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Quero reforçar também que nós gravamos o programa todo sem máscara, mas estamos mantendo o distanciamento necessário de 1,5 metro, também esse isolamento social, também tomando todas as medidas de segurança, de prevenção ao Covid-19. O Hora da Saúde de hoje falou sobre práticas integrativas de saúde. Quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Amanda Vec e do doutor Marcelo Gobo Júnior, que me auxiliou nessa mediação. A gente volta logo mais com um novo programa.